Olá pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre vetores, que irá dar suporte para que vocês consigam resolver as atividades da primeira semana do conteúdo de física. Então vamos lá, vetor. Os vetores são utilizados para representar grandezas vetoriais, ou seja, grandezas que, para ficarem bem definidas, necessitam de um módulo, direção e sentido, como é o caso da força, da velocidade, da aceleração, dentre outras. Gente, nós temos dois tipos de grandezas, grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar é aquela que, para ficar bem definida, necessita apenas de um valor numérico que a caracterize, como por exemplo a sua altura. Quando eu digo que você tem 1,70 m, essa informação basta para definir a sua altura. Ao contrário, vamos dizer, por exemplo, da força. Imagina que uma pessoa aplica uma força em uma caixa. Essa informação é suficiente? Não. Qual é a força que a pessoa está aplicando nessa caixa? Qual é o sentido que essa força está sendo aplicada? Qual é a direção que essa força é aplicada na caixa? Então, grandezas em que eu precise saber o valor o módulo, a direção e o sentido, são ditas grandezas vetoriais. Como eu tenho aqui no exemplo, ó, eu tenho aqui João aplicando uma força em uma caixa. Essa força que João está aplicando na caixa é uma grandeza vetorial e ela pode ser representada através de quê? De um vetor. Está aqui ele. Então, esse vetor aqui ele está me dizendo o seguinte, que essa força ela está sendo aplicada na horizontal, da esquerda para a direita, olha o sentido da seta, e pelo tamanho da seta. O módulo de um vetor é proporcional ao tamanho da seta, certo? Aqui não tem um valor numérico, mas tem a representação através de um vetor. Esse valor numérico do vetor vai entrar posteriormente. Como é que é feita a representação de um vetor? Um vetor é representado por uma letra, tá certo? F de força, em que é sobreposta a ela uma seta. Então aqui eu tenho uma grandeza vetorial. Tá aqui a representação de um vetor, correto? Agora, em um mesmo corpo, eu posso ter diversos vetores e não um só como eu tenho aqui. Aqui foi só para ilustrar, mas eu posso ter diversos vetores agindo em um mesmo corpo. Então surge-se a necessidade de achar um vetor resultante. O que vem a ser esse vetor resultante? Vetor resultante é um único vetor que faça o mesmo efeito de todos os outros. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Vamos ver como é que se determina o vetor resultante. Aqui a gente vai usar a regra do polígono. Tá certo? Então vamos aqui na situação. Aqui eu tenho três vetores, A, C e B. Qual é o vetor resultante desses três vetores aqui? Para mim determinar o vetor resultante, eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou ligar o início de um vetor com o final do outro. Liga o início de um com o final do outro. Assim será para o A, o C e o B. Então vamos lá. Eu tenho aqui o vetor A, né? Eu tenho aqui o vetor A que está nessa direção aqui. Está aqui ele. O que eu vou fazer para achar o vetor resultante? Eu vou ligar o início do vetor C com o final do vetor A. Então, mantive o A na direção original e o C também mantive na mesma direção. Tá certo? De forma que eu liguei o início dele, do vetor C, com o final do vetor A. Assim eu vou fazer para o vetor B. Vou ligar o início do vetor B com o final do vetor C. Note que aqui a soma, o vetor soma ou o vetor resultante, ficou A mais o vetor C mais o vetor B, que deu um vetor nulo. Por quê? Porque eu obtive uma figura fechada, eu obtive um polígono fechado. Toda vez que eu sobreponho os vetores, toda vez que eu faço a ligação dos vetores e eu obtenho uma figura fechada, o vetor resultante é nulo. Mas vamos aqui, imagine que eu pergunto para vocês qual é o sentido e a direção de A mais C. Ou seja, qual é o sentido e a direção do vetor A com o vetor C. Então vamos lá. O vetor A está nessa direção, oblíqua. E o vetor C, ele está na posição vertical. Então, para achar o vetor resultante entre A e C, eu vou fazer o seguinte.
peguei o vetor A e vou ligar o início do vetor C com o final do vetor A. Pronto, liguei os dois. O vetor resultante vai ser o segmento de reta que parte do final do vetor C e vai até o início do vetor A. Então, está aqui o vetor resultante, certo? Então, nesse caso aqui, o vetor resultante está em que posição? Na horizontal e o sentido da direita para a esquerda, correto? Vamos ver aqui um outro exemplo. Imagina aqui agora que eu tenho uma caixa. E nessa caixa está sendo aplicada duas forças, ou seja, eu tenho dois vetores agindo nessa caixa. Então, eu tenho o vetor representado pela força 1, que vale 10 newtons, e eu tenho o vetor 2 representado pelo vetor F2, que vale 6 newtons. Tá certo? Imagina que seja duas pessoas puxando essa caixa, uma aplicando uma força de 10 e outra aplicando uma força de 6. Qual é o vetor resultante? Quando os vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, aqui no caso os dois para a direita, o vetor resultante vai ser a soma dos dois. Então, a força resultante dessas duas aqui, ó, vai ser a força de 10 newtons mais a força de 6 newtons, que vai dar um vetor resultante de 16 newtons. Agora, imagine a mesma caixa, em que eu aplico as mesmas forças, porém em sentidos opostos. Mesma direção, horizontal, porém em sentidos opostos. Um vetor está puxando a caixa para a direita, o outro vetor está puxando a caixa para a esquerda. Tá certo? O vetor 2 aqui ele vale 6 newtons. Esqueci de colocar. 6. Então está aqui. Como os vetores eles têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos, o vetor resultante vai ser um menos o outro. Então, vai ficar a força 10, que está para a direita, menos a força 6, que está para a esquerda. Então, nesse caso aqui, o vetor resultante valerá 4 newtons. Eu posso ter uma outra situação em que os vetores eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, ó, nessa situação aqui eu tenho, vou representar a caixa aqui, e eu tenho um vetor que está puxando a caixa para cima, que é o vetor 2, e está sendo aplicada uma força de 3 newtons, e para cá eu tenho a força representada pelo outro vetor, F1, que vale 4 newtons. Quando os vetores são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, eu vou usar a regra de Pitágoras, que fala que a força resultante ao quadrado é igual ao quadrado dos outros dois vetores. Ou seja, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui o vetor F1, que vale 4, e aqui eu tenho o vetor 2, que vale 3. Então, o vetor resultante será esse aqui, ó. O vetor resultante será esse, FR. E ele fala o seguinte, que a força resultante ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois vetores. Então, vai ficar FR ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 com 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5 newtons. Então, o vetor resultante é de 5 newtons. Agora, eu posso ter uma outra situação, conforme está aí no PET. Esse outro aqui, ele está bem parecido aí com o do PET. Bem parecido não, é igual. Eu, inclusive, resolvi só dois como exemplo. Imagina que eu tenho aqui um papel quadriculado, em que cada um desses quadradinhos aqui, ó, vale 1. Cada um desses quadradinhos vale 1. E eu tenho aqui a disposição dos vetores. O vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. Todos eles sendo aplicados em um único ponto. Tá certo? Se eu pergunto para vocês, qual é o valor do vetor resultante? A mais C. Então, ó, como é que eu vou fazer? Regra do polígono. Eu vou ligar o início de um resistor ao final do outro. Então, está aqui o vetor A, eu representei ele aqui. E eu quero somá-lo com o vetor C. Está aqui o vetor C. Então, eu liguei o início do vetor C, está aqui,
ao final do vetor A. Ficou para cá. Quem vai ser o vetor resultante? O vetor resultante será o vetor que liga do final do vetor C até o início do vetor A. Então, o meu vetor resultante é esse aqui, ó. Agora, vamos achar o módulo. Eu achei a direção, né? Eu achei a direção. Então, ele está na horizontal da direita para esquerda. Olha o sentido da seta aqui. Da direita para a esquerda. Ok. E o módulo? E o valor do resistor? Será de quanto? Então, ó, como os dois vetores têm a mesma direção, porém os sentidos opostos, ou seja, um está para a direita, o outro está para a esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair os dois. Então, o vetor A, ele tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3. Então, vai ficar o vetor A menos o vetor C. O vetor C tem quantos quadradinhos? 1, 2. Então, será 3 menos 2, 1. Então, o módulo dele é 1. Agora, imagine que eu queira descobrir qual é o valor do vetor A mais B mais C. Vou ligar o início de um com o final do outro. Então, o vetor A mais o vetor B, que está aqui para cima, coloquei ele aqui, mais o vetor C. O vetor C está para lá, então coloquei ele aqui. Quem será o vetor resultante? É o vetor que liga o final do vetor C até o início do vetor A. Então, o vetor resultante é esse aqui, ó, S. E o módulo dele? O módulo dele, para me achar, eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro, eu vou calcular o módulo dos dois vetores que estão na mesma direção, que é o vetor A, que é o vetor C, perdão, e o vetor A. O vetor A está para a direita e o vetor C está para a esquerda. Então, eu vou fazer um menos o outro. A menos C é igual. O vetor A, ele tem 3 quadradinhos. Então, está aqui. 3 menos o vetor C, que está para a esquerda. E tem quantos quadradinhos? 2. Então, A menos C vai ficar 3 menos 2, que é igual a 1. Então, ó, desses 3 vetores aqui, eu achei o vetor resultante entre C e A, que deu 1. Mas eu preciso achar o vetor resultante agora entre esse aqui, ó, que é o 1 que eu obtive de A e C, e o vetor B. Quanto que vale o vetor B? 2 quadradinhos. Está aqui. E o vetor resultante entre A e C vale quanto? 1. Esse aqui vai ser igual ao problema anterior que a gente fez. Aqui eu vou usar, ó, a regra de Pitágoras. Então, o vetor S ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois vetores. Então, S ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, S é igual a 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. Esse quadrado passa para cá como raiz, então fica raiz de 5. Então, o módulo dele é raiz de 5. Correto? Espero que vocês tenham compreendido. Forte abraço e até a próxima dica.